Pessoal, aqui é Jefferson Ricardo Chizzini. Agora nós iremos falar sobre aquele item que, se eu não me engano, já é o quarto item que foi combinado de eu passar, que é sobre assessoria jurídica e demais serviços aí que estamos prestando através da nossa empresa principal, a agência mil.com.br. Eu vou abrir aqui o site da agência mil.com.br. Esse aqui é o site agenciamil.com.br, tá? E temos aqui os serviços que a Agência Mil presta, e eu vou estar destacando um serviço aqui em especial, tá? Nós temos agora, pessoal, a parte da assessoria jurídica. E essa assessoria jurídica, tá? Deixa eu até pular aqui o slide para a parte de assessoria jurídica. Então vamos falar aqui um pouco sobre a assessoria jurídica, assistência jurídica. Ela está preparada hoje para prestar os seguintes serviços para você. É o seguinte: a assessoria jurídica, pessoal, ela vai fazer o seguinte. Eu não sou advogado, mas eu tenho todas as noções do que você precisa a nível empresarial. E agora nós temos o advogado, correto, que presta assessoria jurídica e vai estar fazendo para você tudo o que você precisa. E você tem que fazer tudo o que o advogado te orientar. E que eu vou te orientar agora, que são os serviços que você precisa e ele vai realizar para você. Primeira coisa, quando você começa um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar o domínio, depois registrar a logomarca junto com o nome da sua empresa. Chama registro misto de logo com nome. Ele é nominativo com a parte visual. Esse registro é feito em empresas de marcas e patentes, e hoje é um serviço cobrado entre R$1.000 a R$2.000. Esse serviço, para você aqui conosco, vai ter um custo muito menor. Você já pode falar direto com o nosso advogado, que é seu advogado agora também disponível para você. E essa assessoria jurídica é importante já começar por esse item. Como que você vai ter assessoria jurídica? Você tem que assinar um contrato com o nosso advogado e esse contrato já começa o teu atendimento para a sua assessoria jurídica. Primeiro serviço é proteger o nome, a marca e a logomarca da sua empresa. Ponto. Segundo serviço que vai ser prestado, que é muito importante e tem que ser prestado. Segundo serviço, o serviço de contratos. Então precisa ser elaborado para você o contrato, primeiro contrato. O contrato gratuito que você vai fazer com seus clientes, que vai colocar lá na tela de cadastro. O contrato, segundo contrato, o contrato que você vai colocar no seu sistema, que vai ter um local lá para colocar, que é o contrato para a pessoa se tornar um revendedor, quando ele for fazer um upgrade. O terceiro contrato que você vai pegar com a assistência jurídica, um contrato de você convidar para o seu negócio investidores SCP, que seria de sociedade de contas e participação, ou investidor anjo ou investidor startup. É o terceiro contrato. O quarto contrato é um contrato para você fazer da sua empresa com os seus fornecedores, o fornecedor dos produtos que você vai revender dentro do sistema. Ok? Salvo se você for a própria indústria que for vender. E o quinto contrato é o contrato adendo, é um contrato de adendo, é um contrato extra,
da sociedade, se você tiver uma sociedade com um grupo ou com mais de uma pessoa. Porque quando você faz o contrato dentro da junta comercial através do seu contador, é um contrato padrão onde diz a quantidade de cotas e participação de cada sócio. Só que você pode fazer com o assistência jurídica, com o advogado, um contrato extra colocando todas as regras da sociedade. Quais são essas regras que você tem que pedir para o advogado fazer? Eu vou falar para vocês quais são as regras. As regras são o seguinte: o tempo que cada sócio tem que trabalhar, quais são as atividades de cada sócio, nenhum sócio pode deixar ninguém interferir na empresa, nenhum sócio pode deixar nenhuma namorada ou uma esposa interferir na empresa, ou marido, etc. e tal. Nenhum sócio pode deixar ter nenhuma interferência externa, nenhum sócio pode tirar dinheiro da empresa sem fazer acordo mútuo com os demais sócios. Cada sócio vai ter um prolabore de X, que é o salário do sócio. Cada sócio vai recolher o seu INSS, porque é obrigatório. Se tiver a sociedade, se a pessoa tiver no contrato social, é obrigatório. E todas as funções de cada sócio, coloca tudo no papel. Tudo. As funções, os horários de trabalho, que o sócio vai ter que fazer a parte dele, tal. Esse é um quinto contrato que você tem que ter. Outro serviço, além desses que eu já falei, que a assessoria jurídica vai fazer, é chamado de holding empresarial e holding familiar. Então, o que é essa holding? A holding é um sistema jurídico de proteção. Então, você vai dividir, o advogado vai dividir com você o presente para o futuro e o presente para o passado. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma proteção de tudo que é assunto referente à parte jurídica e à parte pessoal sua, daqui do presente para frente, sem deixar nenhum fio solto, nem fiozinho solto para ninguém puxar, te acusar de nada. A proteção do passado seria a questão de uma limpeza e uma organização de tudo que você tiver no seu nome, pessoa física e jurídica, inclusive também da sua família, no caso da sua esposa e dos seus sócios, que seria a limpeza do nome e tirar qualquer tipo de busca do seu nome, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de manifestação ou qualquer tipo de depreciação do seu nome, pessoa física ou jurídica, ou qualquer tipo de processos antigos que você tiver, daqui para trás. Limpar para não aparecer mais no Google, quando alguém for lá e coloca o seu CNPJ ou o seu nome completo, e limpar todo o seu passado. E também a função desse assessor, desse advogado, que ele foi capacitado, está sendo treinado por mim para fazer todos esses serviços para você, é também de fazer negociações de limpeza do nome, se você tiver algum problema de nome sujo na praça, na pessoa física ou jurídica. Resumindo, é fazer tudo o que precisa para você ficar perfeito com o seu nome, com a sua empresa, tanto na nível de passado como na nível de presente e futuro. Chama holding empresarial e holding familiar ou pessoal, ok? Você não assina nada para ninguém sem consultar o assessor jurídico, o seu advogado. Tudo você manda para ele conferir.
e ele confere e te manda, te dando as posições e as opiniões e os parecer que ele tem que te dar. Você vai combinar o custo dele, ok? Com ele. Existe um custo de setup para ele fazer todo esse serviço inicial. Existe um custo de mensalidade que ele vai combinar com você. E existe um custo também por serviço. Porque se o serviço for pequeno e já estiver dentro do custo mensal, ele não vai te cobrar mais. Mas se você tiver um monte de problema para resolver, vai ser cobrado por problema resolvido. E além disso, ele vai fazer um trabalho de proteção do seu nome, da sua marca, do seu patrimônio, da sua empresa e de todos os assuntos familiares que você tiver, pessoal também. Então, resumindo, é para te blindar o passado, o presente e o futuro. É para fazer uma blindagem, para você não ter problema no passado, no presente e no futuro. E nisso também ele vai ter que ter todas as informações que você cagou e sentou em cima do passado, tudo que você errou, tem que jogar aberto com o seu advogado. É igual você ir no médico e não falar para ele que você não está sentindo sintomas tal, e você querer que o médico acerte o remédio que vai te dar. Você tem que jogar aberto com ele. No contrato da assessoria jurídica, o advogado ele tem uma cláusula de confidencialidade, ele não pode passar por ética e por responsabilidade informação nenhuma sua para ninguém, e ele tem que resolver tudo que você precisa resolver. E você se livra desses assuntos e você paga alguém para fazer, que no caso é ele, fazer isso para você. Por que nós implantamos a assessoria jurídica? Porque eu estou cansado de pedir há mais de um ano para determinadas empresas providenciar isso e aquilo, e as pessoas não providenciam. Então, eu providenciei o advogado para você, essa assessoria, estou te indicando ele, e você corre atrás e faz tudo que ele pedir para deixar tudo certo a sua empresa. A sua pessoa física, a pessoa jurídica, resolver daqui para frente e o presente e o passado. Ok? E aí ele vai se inteirando e passado um período aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai estar bem inteirado de tudo que você tem de problema e vai conseguir resolver tudo que você precisa. É lógico que cada assunto tem um prazo, cada assunto tem um tempo para ser resolvido dentro da demanda jurídica. E ele também vai ser para você um negociador. Então, quando você tiver problema com alguém, manda falar com ele. E quando você tiver um assunto lá para baixar uma negociação num banco, num financiamento de um carro, numa busca e apreensão de um veículo, ou num problema de financiamento com um banco, qualquer assunto, ele é o seu negociador, ele vai atrás. Ah, Jefferson, lotei ele de serviço, ele está lotado de serviço. Não importa. Ele tem lá a equipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 advogados para poder assessorar tudo que você precisa. Você tem que deixar ele resolver e ele vai resolver. Ele é responsável, ele está assinando um contrato com você para resolver todos esses assuntos. E você tem que confiar nele, só que você não pode mentir para ele. Ele tem que saber tudo que você precisa resolver. Entendeu? Inclusive, até às vezes, de repente, um assunto de um passado aí que você não consegue financeiramente resolver, tem como abrir falência, tem como dar baixa como empresa falida. Também assuntos trabalhistas você pode passar para ele resolver. Assunto
de negociação com banco, assunto de negociação em fórum, problemas de cartório, tudo que tiver de assunto, ele vai resolver para você. Sabe por que precisa ter essa pessoa para você? Porque todo empresário bem-sucedido tem essa pessoa resolvendo para ela esses assuntos. Não adianta você querer centralizar todos esses assuntos em cima de você. Você pega e passa para ele fazer. Sai mais barato você pagar alguém para fazer de forma profissional do que você achar que você vai fazer e nunca faz, nunca sai do lugar, e isso te sai muito mais caro para você do que você pagar alguém para fazer. Se você está pagando alguém para fazer, você está ganhando tempo. E tempo é dinheiro. E esse tempo você tem que fazer o quê? Dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. E ele tem que resolver seus problemas. Entendeu? O assessor jurídico, seu advogado contratado, tem que ser a sua retaguarda, o seu goleiro, aonde vai, o seu zagueiro, aonde que vai resolver os seus problemas. Só que aí você para de causar problemas daqui para frente e segue todas as orientações jurídicas e pede todas as opiniões jurídicas para ele. Se ele não souber dar alguma resposta, ele vai dar atrás da resposta e te dar a resposta correta. Ok? Então, lembrando, bem claro agora, que a empresa nossa, a Agência 1000, tem a assessoria jurídica. Ok? Então, só para relembrar, você pega e já entra em contato aí, no caso, conosco, e eu passo já o contato do advogado que é especializado em tudo isso que eu passei para vocês agora. Ok? Vai atrás, procura fazer correto, pode me procurar que eu passo o contato do assessor jurídico, já assina com ele a procuração, o contrato e põe na mão dele para correr atrás de todos os assuntos jurídicos. Ok? Aqui é Jefferson Ricardo Kizini da Ricat Web. Bom trabalho e sucesso!